aquilo que Deus tem falado ao coração dele, ele estará transmitindo a nós. Mas eu queria te convidar você a abençoar a vida do pastor Carlos nessa manhã, abençoar o seu ministério, a sua família, e declarar que, como ele tem sido, será a boca de Deus as nossas vidas nesta manhã, para a honra e glória do Senhor. Se você concorda com isso, estenda suas mãos. Vamos juntos liberar uma palavra sobre a vida do pastor Carlos nesta manhã. Pai, na tua presença nós colocamos a vida do teu filho nesta manhã, porque ele tem sido, ó Pai, instrumento do Senhor às nossas vidas, e eu tenho certeza que nesta manhã não será diferente. Usa ele com autoridade, com poder, com graça, que tudo aquilo que o Senhor tem falado à vida dele nesses dias, ó Pai, ele possa transmitir aos nossos corações nesta manhã. Estamos com os nossos ouvidos, com o nosso coração abertos a ouvir, a sermos ministrados pelo Senhor. Deus, nos abençoe nessa manhã, através da vida do teu filho. Abençoe a sua família, abençoe seu ministério e todo o empreendimento da sua mão, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Você trouxe a sua revista? Trouxe a revista? Abra aí a sua revista, então, na lição de número 7. As festas dos judeus. Por que nós fazemos festas? Por que os crentes gostam de fazer festa? Né? Por que nós fazemos festas? Crente é um povo festeiro, sim ou não? Crente é um povo festeiro, né? Fazem festa por tudo, todas as coisas nós estamos fazendo festa. Por que a gente faz festa, por exemplo, para um casamento? Você acha que é só para chamar as pessoas? É só para ter uma quantidade de pessoas ali? Não é não. Por que nós fazemos até uma festa de casamento, uma festa de aniversário? Por quê? Tem que ter um motivo específico. Qual que é o motivo específico das nossas festas de uma maneira geral? O motivo é de tudo que nós fizermos, para nós fazermos o quê? Temos um momento e a oportunidade para nós estarmos dando honra e dando glória ao nosso Deus, não é isso? No nosso casamento, por que nós chamamos pessoas, chamamos convidados, chamamos testemunhas? Para quê? É para dizer: Deus, eu quero mostrar para todo mundo que o Senhor é bom, que o Senhor vai comigo na minha vida agora a dois. É por isso, não é para festejar, para mostrar. E por que os judeus faziam tanta festa? Exatamente por isso. Nós aprendemos com o povo judeu a festejar. Os judeus faziam festa, para vocês terem uma ideia, durante um ano mais ou menos letivo, eles festejavam 1/3 mais ou menos do ano, eles faziam festejavam. Aqui nós temos 7 festas principais. Aqui ele lá em Êxodo, lá na sua revista, no início, ele fala assim, olha, Êxodo 23, verso 14, ele diz assim, 3 vezes no ano me celebrareis festa. 3 vezes, mas pastor, uma questão de festa, como é que é 3 festas só? Não. Ele, na realidade, essas 3 festas principais, isso era feito através eram festas nacionais. Mas além destas festas, eles faziam também festas, sem ser essas que está aqui, mas o dobro ou mais do que essas aqui, ainda que não eram festas praticamente com solenidade, ou festas nacionais, que usava a nação toda. Fala aqui em 3 festas, olha, 3 vezes no ano me celebrareis festa, 3 vezes no ano. Primeira festa, 3 festas principais que tinham. Qual que é a primeira festa principal? É a da Páscoa. A festa da Páscoa, ela em si, e durante a sua atividade festiva, ela englobava 3 festas com ela. Não é só a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, ela englobava 3 festas. Quais? A Páscoa, propriamente dita, a festa dos pães ázimos, ou pães azimos, e a festa das primícias.
Quando que ocorria esta festa? No mês de abril. Esta festa ocorria. Terminado então o mês de abril, ficava o mês de maio sem festejar, e já começava o mês de junho, fazer uma grande festa também, que era a festa denominada festa do Pentecoste, que nós conhecemos bem, nós vamos tratar dela também mais na frente. E a terceira festa principal era a festa dos tabernáculos, que ela englobava em si também mais 3 festas. Era a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa do tabernáculo em si, que era no mês de outubro. Não tem nenhuma destas festas que ela não tem um tipo em si. Nenhuma destas festas era feita ou executada sem um motivo. E nós vamos estar vendo isso daqui um pouco, estudando estas festas. Você vai ver que todas elas tinham um motivo, e um motivo muito especial para Deus. Deus não fazia nada, não convocava nada, não fazia coisa alguma, simplesmente por fazer. E nós devemos entender isto hoje, na nossa vida. Deus, Ele simplesmente, Ele não trata conosco às vezes porque Ele está com raiva de alguém, Ele não faz alguma coisa porque Ele está emburrado com outra pessoa, Ele não faz porque nós somos bonzinhos demais, ou porque nós somos tão ruins demais. Não é nada disso. Deus tem os seus motivos, e motivos bem claros e definidos. Vamos começar então o sábado. Por que o sábado? Na comemoração do sábado, tinha 5 sábados que os judeus comemoravam. Primeiro sábado era o sábado semanal, esse sábado que nós estamos vendo aqui. O segundo sábado era o sábado estabelecido em qualquer dia da semana. O terceiro era o ano sabático para a terra. O quarto era o ano sabático do jubileu. E o quinto era o dia do Senhor. Esse sábado semanal, que sábado que era este? Qual que era este sábado? Esse sábado que tem causado tantas controvérsias, né? Nos estudos da Bíblia, algumas igrejas têm causado celeumas tremendo em torno deste sábado. Esse sábado é aquele sábado que Deus deu lá nos testamentos, o 4º mandamento, para a pessoa tirar um dia na semana para estar adorando a Ele. Nesse dia, nesse sábado, propriamente dito, o que acontecia? Nesse dia não se poderia fazer o quê? Nenhuma obra, nenhuma atividade, nenhum negócio. Para vocês terem uma ideia, as pessoas não poderiam nem mesmo acender o fogo na sua casa, de maneira alguma. Elas não poderiam fazer nada. Por que isto? Por que elas faziam isso? Por que Deus queria isto? Por que Deus queria isso? Se nós formos observarmos, isso foi mudando através dos tempos. Deus não estava querendo um dia simplesmente especial. Deus estava começando, preste atenção, a canalizar a consciência do homem para coisas mais importantes. O homem de primeiro, antes, ele não tinha essas leis para que ele pudesse estar sendo confrontado com elas ou através delas. O homem, aí Deus foi fazendo o quê? Deus foi afunilando as coisas e chegou agora nesse momento e criou as leis, criou os mandamentos e criou também as leis cerimoniais, as leis morais, as leis espirituais ali. Nesse sábado em si, transgredi-lo, o sábado era passível de severa punição. A pessoa que transgredisse o sábado, ela era passível de punição. Que punição, pastor? Que tipo de punição? A punição máxima chegava até a morte, de ser executado para fora da cidade, apedrejado. A pessoa poderia até mesmo ser apedrejado e morto.
Na maioria dos casos, ele era tirado do meio da congregação e dado como pessoa não grata no meio do povo. Era excomungado do meio das pessoas. Mas para que Deus fazia isso? Para que Deus foi fazendo isso? Eu coloquei aqui, por que nós não guardamos o sábado, o quê? Hoje. Por que nós não fazemos isto hoje? Por que nós não fazemos isso hoje? Alô? Valorizou Cristo na nossa vida, não é isso? A ressurreição juntamente com Cristo. Primeira coisa, o sábado não justifica ninguém. E às vezes a grande maioria das pessoas, baseadas neste sábado, elas se sentem justificadas por estar executando uma obra. Chegam a alegar, porque lá em Gênesis 2:2 diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele fez o quê? Descansou. Se Deus descansou, evidentemente nós temos que descansar também. Conversa. Deus não só descansou, mas Deus nesses 7 dias, Ele criou os céus, criou a terra, criou o homem. Se nós formos pensar assim, bom, se Deus fez isso, eu tenho que fazer também. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um homem. Nós homens estamos criando, né? Segunda coisa, nós temos que criar um mundo, nós temos que fazer outras coisas. Então, isso não significa nenhum. Para que serve isso, então? Marquinhos, lá em Gálatas 3:24, leia para nós aí, por favor, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei em si está dizendo que ela nos serviu de aio, ou de instrutor, ou de instrumento de ensino, para que nós pudéssemos chegar aonde? Aonde? Em Cristo, para o quê? Para que pela fé nós fôssemos justificados. Ou seja, a lei, imagina uma esponja. Deus foi afunilando as coisas para as pessoas entenderem. Se a pessoa fica sem lei, sem nada para fazer, ela não tem como ela ter uma base. Ela não tem parâmetros para ela se movimentar. É igual nós, imagina você sem lei de trânsito, imagina lá na Índia. Na Índia você olha alguns filmes, alguns documentários, você vê lá o trânsito na Índia, nas maiores cidades da Índia, não tem lei que rege trânsito, é vaca andando no meio do asfalto, juntamente com motoneta, juntamente com carro, juntamente com pedestre, e não tem lei nenhuma de trânsito, só tem uma lei: se você atropelar uma vaca, você está enrolado. Se você atropelar a vaca, se atropelar uma pessoa, nem tanto. Mas se você atropelar uma vaca, você está enrolado. Ou seja, sem lei as pessoas fazem cada um o que quer. O que Deus fez? Centralizou algumas leis, para quê? Para que as pessoas já começassem a entender que Ele era soberano. Que Deus, Ele, nas mãos dEle, Ele tinha todo o poder, tinha a autoridade para estar ensinando o homem. Então essas leis, imagina uma esponja colocada sobre 10 leis, né? Uma esponja que as 10 leis fossem líquidas e uma esponja colocada. E a esponja colocada em cima daquilo, a esponja absorveria aquilo. É como se Cristo, então, Deus preparando todas essas leis, para que quando Cristo viesse, Ele absorvesse tudo aquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo, Ele não veio para renegar a lei, mas Ele veio para fazer o quê? Cumprir a lei. Ele cumpriu a lei integralmente, ou seja, Ele absorveu a lei, e agora nós não precisamos mais de mais 10 mandamentos, nós não precisamos de 570 e tantas leis especiais, mas agora, se nós olharmos para Cristo, seguirmos a Cristo, encontrarmos nele a nossa direção, o nosso caminho, o nosso libertador, evidentemente as outras coisas nós não estaremos fazendo, porque nele, preste atenção, nele estão
todas as coisas. Quantos estão me entendendo? Amém? Vamos passar mais para frente, senão nós não terminamos. O sábado semanal, o sábado agora em qualquer dia da semana. Para que era esse sábado em qualquer dia da semana? Para celebrar as solenidades nacionais de Israel. Deus ordenou que fosse feita convocação santa, e as festas mais importantes eram feitas através de santa convocação. O que era este sábado especial aqui? Era Deus dizia para o povo: manda trocar a trombeta, manda anunciar que tal dia vai ser dia festivo. Esse dia era considerado, entre aspas, um dia santo, ou um sábado santo, porque o sábado para eles era um dia especial. Mas quando Deus falava, no meio da semana, em qualquer dia que tocasse ali, as pessoas então tinham que estarem se reunindo e convocando, sendo convocadas. Isso aí que também era qualquer dia da semana. E depois, vamos mais para frente, não vamos parar. Agora mais um sábado, o ano sabático da terra. Olha o que coloquei aqui, e também tem na sua revista algumas coisas dessas. 1.3, o ano sabático da terra. A cada período de 7 anos trabalhado na terra, 1 ano deveria ser dado o quê? Como descanso. Eles seriam, olha só, mantidos por Deus com a porção multiplicada do ano anterior. Davam descanso para os escravos dos seus trabalhos. O que era esse dia especial que deveria ser guardado? As pessoas trabalhavam durante 6 anos seguidos. Deus distribuiu as terras para as tribos. Agora as pessoas então cultivavam, plantavam, colhiam durante 6 anos. Mas quando chegava no 7º ano, pessoa alguma poderia fazer qualquer tipo de plantação que fosse. Aí que acontecia o milagre. O que Deus fazia? Quando chegava no 6º ano, Deus fazia o quê? Uma abundância tão grande naquele ano de 6º, que o 7º ano não seria necessário eles estarem plantando. Então eles deveriam deixar a terra como a terra estava. As pessoas que tinham dívidas, vamos imaginar que tinha alguma pessoa endividada. Esta pessoa endividada é aquele opressor, ou aquele que era detentor da dívida nas mãos. Naquele ano, ele não poderia estar fazendo com que, ou seja, oprimindo aquela pessoa para que ela pagasse. Essa aqui, pastor, mas não é bem assim. Daqui um pouco nós vamos chegar lá no ano do jubileu, que já era diferente, já também. Aqui nesse ano as pessoas não poderiam trabalhar. Os escravos ficavam 1 ano tranquilo. Tudo que produzisse, tem mais. Aquilo que colheu no 6º ano, no 7º não era semeado, não era feito nada. Mas em compensação, Deus também mandava aquelas terras ali, mesmo sem plantar nada, aquela terra brotava, e aquela terra germinava, aquela terra dava ali trigo, dava o mantimento, dava tudo que tinha plantado no 6º ano. No 7º ela nascia, né? Sumiu. Os rabiscos, eram os rabiscos. Os restolhos, mas os restolhos quando você colhia, ele ia largando para trás. Na realidade porque de um ano para o outro. As pessoas não poderiam, preste atenção, eu sou detentor de uma terra, não plantei nessa terra no 7º ano, eu vou dedicar esse ano a Deus. Dedicar de que maneira? Eu vou levar meus filhos para as sinagogas, é o ano que Deus está tirando para ele. Eu vou pegar os meus filhos, vou levar eles para as sinagogas, vou levar lá para os mestres, quando ainda não tinha sinagogas. Vou levar
colocar nas mãos das pessoas que ensinavam, dos mestres, para eles aprenderem. Eu vou sentar também, vou aprender a palavra de Deus. Eles não ficavam um ano simplesmente, tiravam um ano para ficar à toa, de barriga para cima, deitado, assistindo televisão e vendo internet, nada disso. Durante esse ano era dedicado exclusivamente a Deus, no aprendizado, na comunhão, no jejum e nas orações que eles se faziam. Então Deus fazia nascer na minha terra, naquele período, brotava sem eu plantar. E quando brotava aquilo, eu não era dono daquele. Qualquer pessoa, qualquer peregrino, ou qualquer pessoa que passasse à beira ali daquela estrada e notasse que tinha coisas a se colher, ele tinha direito a estar pegando e usufruindo daquilo naquele momento que não foi plantado. Ou seja, Deus sempre foi um Deus que quis fazer, não deixar desigualdade, né, de maneira alguma. Deus nunca foi a favor de desigualdades. Então, também nisso, a lei. O que os judeus fazem hoje? E hoje, o que os judeus fazem? A lei para eles continua valendo, mas eles acharam até uma maneira de fazer. Eles têm que plantar 6 anos, 6, e no 7º não plantar nada. O que eles fazem hoje? Para burlar, olha só, para burlar a lei, eles plantam 6 anos, e quando chega ao 7º ano, eles pegam a terra deles, fazem um contrato de arrendamento com alguém que não é judeu, alguém que não é judeu, um gentio, alguém que mora por ali. Eles fazem um contrato de arrendamento daquele ano para aquela pessoa, recebe o din-din, e para eles, diante de Deus, eles estão cumprindo a lei normalmente. Ou seja, as próprias pessoas, às vezes nós fazemos, né, pensamos que estamos enganando a Deus, burlando a Deus, quando na realidade o que Deus quer não é nada disso. Deus não quer escravidão, servidão. Deus quer nosso coração quebrantado na presença dEle e dizendo para Ele: Deus, só o Senhor é quem pode fazer algo por mim, só o Senhor é detentor dos meus pensamentos, dos meus caminhos, de tudo. Então os judeus tentam ainda hoje fazer para isso, para cumprir esse ano sabático da terra. Mas o ano jubileu, procura aí Lucas 4, 18 a 19. Lucas fica no Novo Testamento, viu? Não lê agora ainda não. O ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? A igualdade social era restabelecida. Nesse ano o milagre era triplicado. De que maneira? Olha só, as pessoas trabalhavam 6 anos, 6, no 7º tinha que descansar. Agora, quando inteirava o 7º ano, 7 vezes 7, 49. Quando inteirava o 48º ano, para Deus seria, a partir daí, um sábado, um ano que eles não deveriam trabalhar. Certo ou não? Seria a última semana sabática. Ou seja, 7 anos que um deveria ficar sem trabalhar. Mas como no ano 50 ou quinquênio não, 50º ano, no 50º ano o que acontecia? Também para Deus era um ano sabático, era um ano exclusivo dele. Ou seja, então eles ficavam o ano do 7º e ficava o ano do 50º ano, ou seja, 2 anos. Eles não poderiam fazer obra alguma em 2 anos. Aí é que vem o milagre. Se depois você vê, agora não tem tempo,
Lá em Deuteronômio 25, do 20 ao 21. Não existe não? Roubaram então. Deuteronômio 25. Vamos ver Levítico. Levítico. Deixa eu me achar aqui. Vinte e cinco. E se disserdes, que comeremos no ano 7º? É Levítico, obrigado, irmã. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade? Eles perguntando para Deus. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por quantos tempo? Por 3 anos. Ou seja, Deus fazia um milagre acontecer na vida destas pessoas. Então nesse ano, nesse 50º ano, o que tinha de especial nesse ano 50º? Algumas coisas são especiais. Por exemplo, as pessoas iam ficando endividadas durante esse tempo, e Deus nunca quis isso, né? As pessoas iam endividando porque elas queriam. Quando a pessoa às vezes estava pobre, sem poucas coisas, ela podia fazer a opção, porque um judeu não poderia fazer de outro judeu seu escravo. Um judeu não poderia ficar escravo de outro judeu, ele não poderia tomar o seu irmão como escravo. Mas eu poderia me vender para o meu irmão judeu. Eu, da minha maneira, querendo, eu posso dizer para ele, não, eu quero me tornar escravo seu. Portanto, você vai me pagar isso aqui, vai me dar uma casa, city passe, linha de qualquer coisa, e vou me tornar seu escravo por tanto tempo. A pessoa então entrava assim, acordo, e ficava. Ou a pessoa ia empobrecendo, não tinha como pagar, e o credor ia pegando. Não pagou nesse ano, não, então me dá a sua casa. A casa ficava com o credor. Não pagou não, os juros e mais isso aqui, me dá o seu pedaço de terra, vem para cá também. A pessoa ia ficando sem nada, e o credor ia ficando com muita coisa. Mas o que Deus fazia? Deixava com que esta porção ficasse durante 50 anos às vezes. E quando chegava no 50º ano, Deus falava o seguinte: ao chegar o 50º ano, todas as dívidas serão anuladas e canceladas. Aquele que tinha uma casa vai devolver a casa para aquele que não tinha. Se não, a pessoa já morreu, devolve para a sua família. Ou seja, ele fazia equiparação e igualdade de novo. Tá certo? O que Cristo fez por nós? O que Cristo fez por nós? Foi lá as dívidas que eu e você estávamos acumulando com Satanás. Todo dia, às vezes, me dá aqui uma promissóriazinha. Já imaginou, você lembra quando você assinava promissória para o capeta? Assinava a promissória, vem cá, olha que esse negócio é perigoso. Não tem problema, me dá a promissória aqui. Ia lá, assinava a promissória, ia assinando, o Satanás ia embolsando aquele negócio, ia embolsando, e qualquer coisa que você falava, ele falava negativo, fica quieto, olha aqui, está aqui, você não tem direito a falar nada, a legalidade você me deu, está nas minhas mãos, está aqui escrito. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou e fez o quê? Ele cancelou todas as nossas dívidas, amém? Pagou a minha dívida e a sua dívida com a sua própria morte. Leia por favor aí, Marquinhos. O que Cristo fez? O dia que Cristo tomou a palavra e começou a falar na sinagoga para as pessoas. Leia.
O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele disse. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres, um dos sinais de Cristo. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos. Cura divina, restauração das vistas aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o que Jesus estava falando aí, além dessas outras coisas, ele estava falando, ó, o Espírito de Deus é sobre mim. Eu estou fazendo isso, e na última coisa que ele falou, apregoar o ano aceitável do Senhor. Os judeus entendiam muito bem que ano era esse. Era o 50º ano, aonde os escravos deveriam ser soltos, ser livres, as coisas deveriam ser restituídas para os seus devidos donos, tudo voltaria ao que era antes. O que Cristo está dizendo é o seguinte: olha, nas vossas vidas, Satanás tem isso, mas a partir de agora, nunca mais vocês serão escravos, porque eu libertarei cada um de vocês. Quantos podem glorificar ao Senhor? Aplauda o Senhor nesta manhã. Glórias a Deus. Havia um cancelamento então total de todas as dívidas no ano do jubileu. E no quinto, 5, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Devemos reservar um tempo para cultuarmos a Deus. Por que nós usamos o domingo hoje? Por que nós fazemos do domingo hoje? Para nós cultuarmos a Deus. Você tem feito isso? Você tem tirado, você que está aqui, provavelmente tem feito disso uma rotina na sua vida, tem feito disso algo normal na sua vida, de tirar um dia para você cultuar a Deus. Por que mas crente parece que vai na igreja demais? Crente parece que eu não sei porquê. Porque tem gente, irmão, que às vezes veio da igreja católica, ou veio de outras igrejas, e ele ainda não tirou da mentalidade dele ainda aquilo. O nego que às vezes ia na missa uma vez na semana, no domingo, ele acha que só mudou de religião, que agora a missa passou para um culto de domingo às 6 horas da tarde. E não é nada disso. Nós temos que fazer da nossa mente o aprendizado correto. Nós devemos tirar para Deus, para o Senhor, um dia. Você pode fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, mas porque o domingo é um dia, fica mais prático para nós. Tira um dia. Para que Deus quer? Será que Ele quer dia? Não, Ele quer que você separa para Ele um tempo, para que você possa ter comunhão com Ele. Aí por isso nós havemos na escola dominical domingo, aí tem uma festa, nós vamos à tarde, aí à noite viemos para a igreja, chegamos mais cedo, oramos um pouco aqui, participamos do culto à noite. Mas isso tem que ser um ritual? De maneira alguma. Isso tem que ser alguma coisa que nasce espontaneamente no nosso coração. Isso tem que trazer gozo na nossa alma. Um dos ensinamentos melhores e mais bonitos que nós temos é quando falaram para o escritor, dizendo assim: olha, hoje é dia de culto. E o escritor, ele não aguentou e até escreveu isso. O salmista diz assim: olha, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, você tem feito isso hoje? Se você no domingo, eu não tenho condições de vir no domingo, 2 vezes no domingo, eu não tenho condições de orar à tarde, eu não tenho porque tem futebol, eu não tenho condições disso à noite, porque tem isso, tem aquilo outro. Faça as coisas corretamente, aprenda em Deus, aprenda a sua dependência nas mãos de Deus, começa a fazer fracionar a sua semana então.
Começa a fracionar a sua semana e tira tempo durante a semana para o Senhor, até que um dia você vai chegar, vamos no domingo, vamos tirar o domingo inteiro, vamos sair daqui, vamos para a chácara, vamos para outro lugar, vamos estar aprendendo, mas o que importa é nós termos um dia exclusivamente para Deus na nossa vida. Amém, amados? O crente não guarda o sábado, mas utiliza o domingo para dedicar a Deus. Os servos do Novo Testamento se reuniam no primeiro dia da semana, lá em Atos 27, 27, Marquinhos, você tem aí? Atos, capítulo 20, versículo 7. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ou seja, no primeiro dia da semana, eles se reuniam para adorar a Deus. Qual que é o primeiro dia do domingo? Não é segunda, é domingo, que é o primeiro dia da semana. Agora outra festa, agora vamos começar com as festas. A Páscoa. Na Páscoa, eu coloquei aqui, os judeus, isso aqui é a história. Os judeus se multiplicaram lá no Egito. Eu pus que crente é assim mesmo, né? Multiplica demais. Moravam no melhor lugar da terra, lá no Egito. De morador passam a ser escravo. E de escravo, depois de 430 anos, depois de 400 anos na realidade, 30 foi no deserto, depois de 400 anos como escravos ali no Egito, Deus então levanta Moisés para libertá-los, você conhece. Moisés manda as 10 pragas, através da palavra de Deus, e na última praga, na 10ª praga, deveria ser a morte de todo primogênito na terra do Egito. Quem que eram esses primogênitos? Todo, desde animais até pessoas, até homens, mulheres, crianças, bebês, o que tivesse que fosse o primeiro, deveria ser morto ali. De que maneira? A Bíblia diz que o anjo passaria, o anjo da morte enviado por Deus, passaria no meio de todo mundo, de crente e descrente, no meio de todos, crente e descrente, e aquele que tivesse nos umbrais das suas portas o sinal do sangue de um cordeiro que foi imolado numa noite, no tempo anterior, e fosse colocado aquele sangue nas portas, nas entradas das suas casas, o anjo da morte passaria naquela casa, só que ele não entraria para matar pessoa alguma, passaria direto e aquela casa não seria afligida com a morte. Ou seja, isso, os judeus que acreditaram, eu creio que nem todo mundo fez aquilo que Moisés tinha determinado, através da palavra de Deus. Eu creio que nem todos os que eram crentes acreditaram naquela palavra de Moisés. E muitos deles, porque senão Deus simplesmente podia, se não dependesse. Por que eu penso assim? Porque se não dependesse, por fazer isso era um ato de fé. Porque se não fosse depender da nossa fé, Deus podia simplesmente fazer o que Ele conhecia todas as coisas, conhece todas as coisas, poderia separar quem que era crente, quem que não era crente, aquele ali, falar daqui para cá mata tudo, e daqui para cá fica tudo livre. Mas Deus não invade, Deus depende de quê? Da minha permissão para que Ele possa fazer algo na minha vida. Então Deus fez o quê? Dependeu da fé do povo, mais uma vez. Aquele que colocava o sangue nas portas não seria afligido com a morte. Aquele que não colocava, seria a morte passaria, e na casa dele estaria choro ali naquele lugar. Então Deus fez isso. E aí o que acontece? O que é essa festa da Páscoa? O que eles comemoravam? Exatamente isso. Quando eles estavam no deserto, fugindo já, longe do Egito, depois que Moisés liberta eles com mão poderosa, lá no meio do deserto, Deus disse para eles: olha, isso vai ser para vocês, vocês vão fazer festa, vocês vão comemorar a sua saída do Egito, porque eu tirei vocês de lá com mão forte. Vocês vão juntar, vão reunir uma família,
E essa família agora, aonde vocês estiverem, uma vez por ano, vocês vão fazer isso, vão comemorar a Páscoa. O que significa Páscoa? Vem de uma palavra que chama Pessá, que significa passagem. Passagem de quê? Do significado dela é passagem. Passagem de quê? Passagem do anjo sobre as casas, ali, o anjo da morte. Então Deus falou por quê? Para eles, olha, uma vez ao ano vocês vão entrar e vão comemorar a Páscoa. De que maneira? Uma família mata um cabrito. Se a família for pequena, olha só como que Deus é tremendo. Se a família for muito pequena, ela não vai dar conta de comer um cordeiro sozinho, porque não poderia sobrar nada do cordeiro. O que isso fala conosco? O cordeiro tinha que ser comido por inteiro. Preste atenção. A inteireza fala do sacrifício de Deus, o cordeiro que tirou o pecado do mundo, Jesus. O sacrifício que ele fez foi um sacrifício total, foi um sacrifício que não precisou de conserto, de emenda. Então as pessoas tinham que comer aquele cordeiro que já apontava, tipificando para Cristo lá na frente, por inteiro. Se a família fosse pequena, preste atenção, eles poderiam reunir com mais uma família para comerem aquele cordeiro na sua casa, porque não poderia sobrar nada de um dia para o outro. Eles tinham que comer o cordeiro todo. Só que, ao adentrarem para dentro da casa escolhida, as duas famílias, elas não poderiam fazer isto uma ao lado da outra. O que Deus está dizendo com isso? Ele está falando que, olha, eu preservo a unidade familiar, a unidade total eu preservo, mas além ou acima disto, eu preservo a unidade familiar. A família entrava para dentro de uma sala para comer o cordeiro. 5 pessoas aqui, 8 pessoas do lado de cá. Uma sentava do lado de cá da sala, e a outra sentava do lado de lá com as costas viradas para esta família aqui, que estavam. Eles estavam dentro do mesmo lugar, participavam da mesma coisa, mas o que era mantido era a comunhão, tanto de um como de outro. Por que hoje, que Deus deu uma inspiração tremenda para o pastor Salmo, pastora Cássia, colocar a igreja catedral de quê? Da família. Por quê? Porque Deus ama a unidade familiar. Deus luta por esta unidade familiar. Deus luta pela minha casa. Deus luta pela sua casa. Deus ama quando você festeja com seus filhos. Deus ama quando você deixa, apesar de nós estarmos aqui, isso significa, está falando comigo aqui no meu coração, essa separação dentro da casa, está dizendo que, olha só, nós como irmãos, nós estamos aqui no mesmo lugar. Estamos juntos aqui, congregados no mesmo lugar, porque nós amamos ao mesmo Deus. Mas quando nós estamos aqui, mais importante do que cada um de vocês que está aqui, são a minha esposa, a minha irmã, os meus filhos, a minha família de uma maneira geral aqui, são mais importantes ainda do que você. Não porque eu quero, mas porque é vontade de Deus. Amém? Quantos têm alegria de estar com a sua família, com a sua casa, na presença do Senhor? Irmãos, a Páscoa foi transformando do tempo, foi transformando os tempos para cá, de algo que era espiritual, de um momento tão importante na vida do povo de Deus, de um momento espiritual, hoje já chegou aqui em coelho, em ovo, em tanta coisa, e ninguém lembra, ninguém sabe o motivo, o que é Páscoa. Na realidade não sabe o que é Páscoa. Primeiro, colocaram um coelho como símbolo de Páscoa. Coelho para os judeus era tido como animal impuro, assim como o porco. Eles não comem o coelho, porque é animal que rumina. O que o judeu poderia comer de animais? Animais que ruminassem, mas que tivesse a unha fendida. A vaca rumina? Sim ou não? Sim. Rumina. Tem a unha fendida? Lembra de uma vaca? Tem a unha partida. O cavalo rumina? Cavalo rumina?
Rumina, irmãos, quem não rumina? Rumina, claro que rumina. Mas tem a unha fendida, cavalo? Não tem, a unha é redonda, o casco é redondo. Porco rumina, come, se deixar ele come de tudo. Porco, aliás, come de tudo, né? Rumina, vamos colocar rumina, para eles ruminava. Mas tem a unha fendida? Não tem, a unha redondinha, casco redondo. Não tem, né? Tem, mas não rumina, aliás, é diferente, é o inverso. É o inverso. É o inverso. Tem a unha fendida, mas não rumina, é o inverso. Então, para nós hoje, a Páscoa, para a grande maioria das pessoas, eles não sabem o que significa Páscoa. Comemora chocolate, comemora tanta coisa, e a última coisa que eles lembram é daquilo que foi feito lá no passado, depois do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, simbolizando, salvando, resgatando a nossa vida do pecado. Amém? Interessante que o animal tinha que ser sem defeito. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. Cristo era o Cordeiro de Deus que foi apresentado também, foi totalmente sem defeito. É o Cordeiro sem mácula e sem defeito. Quando o próprio Pilatos olhou para Jesus, o que fazia a pessoa na Páscoa? O sacerdote pegava aquele cordeiro antes de comer e examinava o cordeiro. O cordeiro não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter defeito, não podia ter nada. Então o sacerdote fazia aquilo ali, examinava, deixava ele mais 4 dias separados para depois ser abatido. O que Jesus fez? Quando chegou Pilatos fez o papel aí do sacerdote que fazia. Perguntaram para Pilatos o que depois de Pilatos estar ali, o Barrabás de um lado, Jesus, porque na Páscoa eles soltavam uma pessoa, um desses presos, e quando Jesus estava ali, Pilatos olha para Jesus, perguntaram: o que nós fazemos com Jesus? Pilatos falou assim: olha, de Jesus eu não vejo nele crime algum. Ou seja, Pilatos enxerga em Jesus o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem mancha, sem mácula. O próprio Pilatos, da boca dele, ele olha para Jesus e não acha defeito nenhum em Jesus, o nosso Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado da nossa vida. Amém? Eu vou segurar mais um tiquinho aqui. Deveriam estar vestidos para a viagem. Imagina só, as pessoas para comer a Páscoa, elas deveriam estar vestidas para a viagem. Que ensinamento que nós tiramos desse exemplo aqui? Pastor Silvio, nós devemos estar o quê? Sempre preparados para quando o Senhor nos chamar. Não vai dar tempo, porque eles saíram, a Bíblia diz que saíram apressadamente do Egito. Chegou um momento que foram tocados as trombetas lá na frente, eu acho que não vai dar tempo de nós falarmos. Tocou-se as trombetas, o chifre ali foi tocado, e as pessoas tiveram que sair disparadamente. A Bíblia diz que não deu tempo nem para as massas levedarem, não deu tempo fazer coisa alguma. Agora, lá no deserto, quando eles lembravam desse momento, eles comiam a Páscoa vestidos, com cajado na mão, para sair para a viagem, calçados os pés, de roupa normal, e vestido como se estivessem prontos para viajar. Era só esperar a hora de tocar e eles sairiam. O que nós estamos fazendo aqui nesta terra? Pastor Silvio acabou de falar. Nós temos que estar assim como as 10 virgens, né? 5 teve prudência, 5 não teve. Nós devemos que estar sempre preparados, porque um dia vai chegar um momento que nós vamos estar sendo libertos totalmente desse mundo pecaminoso, e Deus vai nos chamar, a trombeta vai soar, aí nós estaremos e subiremos com Ele e moraremos para sempre com o Senhor Jesus.
A festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos era feita junto com a Páscoa, essa festa. Era a mesma, no final, nos tempos de Jesus, já era uma única festa. Já. O que era a festa dos pães ázimos? Era festa sem fermento. Acontecia durante 7 dias. A celebração era com muita alegria. Era comemorado o início da jornada para a terra prometida. E seria um memorial. Amados, os pães ázimos, o que você sabe, nós todos sabemos, que para você fazer uma rosca, fazer um pão, fazer alguma coisa, tem que ter algo que sobrenatural, que acontece ali no meio. Se você coloca um fermento num quilo de farinha, 3 ovos, 4 colheres de açúcar, uma colherzinha de sal, mais 250 ml de leite. Se você colocar isso, bater tudo, misturar na farinha, colocar o fermento, mexer bem, deixar descansar por 1 hora, daqui 1 hora está uma massa de enroladinho, de rosca, que é uma maravilha, entendeu? O que o fermento faz? O fermento faz crescer forçadamente, ou forçosamente acontecer. Por que as pessoas, preste atenção numa coisa importante, um ensinamento importante. Quando eles saíram do Egito, eles saíram rápidos lá do Egito. E quando eles saíram, levaram as suas amassadeiras. E levando as suas amassadeiras, eles levaram as massas sem o devido tempo para levedar. Quando Deus mandou eles fazerem esta festa lá no deserto, Deus estava fazendo assim: olha, vocês lembram lá no deserto, vocês ficaram comigo durante 40 anos, e vocês nunca passaram falta, apesar das massas não levedaram. O levedo fala do pecado, fala do junto com o Egito, fala de coisas ruins, e Deus está falando assim: eu nunca deixei faltar nada para vocês. O suprimento que vocês necessitaram, eu supri durante vocês. Ou seja, o que isso diz para nós hoje? Nós não precisamos do fermento do pecado na nossa vida para nós sermos felizes. Nós não precisamos do pecado na nossa vida para nós sermos diferentes, para nós sermos melhores do que as pessoas, para nós sentirmos a mesma alegria que o mundo sente. De maneira alguma. Nós não precisamos, porque Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Festa dos pães ázimos, lições espirituais, vida reta, longe da escravidão, fala da nossa opção de nos afastarmos. Quem comesse coisa fermentada seria cortado. Festa das primícias. Era outra festa que existia lá no seu 4. Aí, o que essa festa tinha? Cada cidadão deveria apresentar diante de Deus com os primeiros frutos. O que era essa festa? Deus supriu o povo, preste atenção. Deus supriu o povo. Agora o povo está caminhando, ficando rico, ficando tranquilo, e Deus lembra eles, ainda que Ele é o detentor daquelas bênçãos sobre a vida deles. Então o que Deus fala para eles? Olha, vocês lembram lá do Egito que os primogênitos foram mortos? Vocês fizeram a Páscoa também. Mas eu quero que vocês agora me lembrem para tirar os primogênitos, as primícias de tudo que vocês fizerem aqui. Primícia da colheita, primícia do azeite, do vinho e primícia dos animais. E o primeiro filho também era dedicado a Deus, sempre dedicado. O que Deus queria dizer com isso? Você já experimentou? Eu que conheci, morei na fazenda. Por que Deus requeria as primícias? As primícias eram o quê? Melhores. Você já chupou mexerica de um pé de laranja, aonde que é o primeiro ano que dá laranja, mexerica?
Já fez isso? Acerola, você já viu a acerola de primeiro ano? O tamanho que dá? Você já viu a primeira garfada que você põe na boca? Imagina você sentado, um bacalhau na sua frente, batata saltê, e não vou dar. E você sentadinho tranquilo ali naquele lugar, e você demorou 1 hora para sair a comida. E agora você vê, você coloca o garfo naquela posta desse tamanho assim, você tira umas lascas, umas fatias, leva aquele negócio na boca. Oh, glória a Deus, hein? O que eu quero dizer com isso? Alguns cientistas dizem que você nunca vai experimentar um sabor tão gostoso como o primeiro sabor que você tem na sua boca, a primeira garfada que você coloca na sua boca. Nunca mais você pode comer 2 quilos de bacalhau depois, que a primeira garfada, você nunca vai ter um sabor tão especial como aquele especial na sua boca. Por que Deus requeria exatamente isso? Porque Ele escolhia coisas melhores, o melhor de Deus para Ele. Ele queria o melhor, porque Ele dava o melhor para o seu povo. Entenderam? Me dá mais 2 minutos e eu vou encerrar. A festa de Pentecostes, a festa das semanas, também chamada ou festa das colheitas, acontecia 50 dias depois da Páscoa. A celebração era dedicada a Javé. Marquem, abra aí, Joel 2, 28. Segura a criançada aí um pouquinho, já está terminando. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Mais. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Amém. Tá bom. O que significa Pentecostes? Por que nós somos chamados pentecostais? Por que você é chamado pentecostal? Por que você é crente pentecostal? Vindo lá, inicialmente, lá daquele tempo onde eles comemoravam o Pentecoste, faziam uma festa, e no dia da festa que estava acontecendo aquela festa linda e bonita, foi que aconteceu esta promessa de Deus ali. O Espírito Santo de Deus desceu sobre aquelas vidas, aquelas pessoas que estavam reunidos ali, e todos foram cheios da presença de Deus. Por quê? Ali foi chamado, então, aquele momento ali, além da festa, denominou-se então Pentecoste. Tudo que nós hoje entendemos de pentecostais é de alegria, de poder, de cura, de bênção, de milagre, falar em línguas, vem ali daquele tempo ali do Pentecoste. Vamos ficar de pé. Pentecostes, o Espírito Santo de Deus ali naquela época foram grandes, né? O que é o batismo do Pentecoste? O que é a pessoa ser batizada no Espírito Santo de Deus? O batismo fala de imersão. Olha só, mergulho. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela mergulha, ela imerge. O que é ser batizado no Espírito Santo? É você mergulhar no Espírito de Deus, você imergir, você se entregar total. É isso que é a pessoa pentecostal, a pessoa que é cheia do poder de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo as mensagens que estão sendo passadas nesse livro de tipologia? Diga amém. Amém, irmãos. Eu espero que esteja sendo útil para cada um de nós. Eu espero que Deus possa estar cada vez mais usando de cada ensinamento desse para nos trazer lições espirituais para a nossa vida, e que nós possamos nos apegar a isso, apegar a esses ensinamentos
lá do Antigo Testamento, e trazê-los hoje para a nossa vida, hoje a nossa vida com Deus, e fazer disso cada vez mais uma alegria para a nossa vida. Vamos orar a Deus? Levanta suas mãos assim para o céu comigo, e fala com Deus, agradeça a Ele, porque hoje você é um cristão que faz festa, você é um cristão hoje que dá glória a Deus, você é um crente que, debaixo das promessas de Deus, você tem sido alcançado pela mão poderosa do Senhor. Deus, nós queremos nesta manhã te agradecer, dizer-te obrigado, Senhor. O Senhor nos dá motivo de nós festejarmos, o Senhor nos dá motivo de nós nos alegrarmos com as nossas famílias, com as nossas casas, porque o Senhor é um Deus que nos une, que nos traz unidade. Cada um de nós aqui, nós somos irmãos, porque um dia o Senhor é o nosso Pai, nos chamou e nos uniu, ó Paizinho amado. Obrigado, porque o Senhor foi primícias na nossa vida. Ó Jesus, Tu morreste e ressuscitaste. Tu era o único Filho de Deus, mas agora, depois que o Senhor ressuscitou, foi o primogênito de muitos, ó Deus, e nós nos alegramos nesta manhã, por nós entendermos cada um desses ensinamentos na nossa vida. Nos faça cada dia mais, Senhor, voltados para o Senhor, que a nossa alegria possa ser uma alegria que venha do céu, ó Pai, que possamos tirar um tempo de refrigério, de estarmos falando com o Senhor, e ouvindo sempre aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Glórias a Deus.